por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar e não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar e não há outro. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido lugar e não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. E esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro eu só quero queimar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas e o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
mude as coisas de lugar. Espírito Santo, tens liberdade pra fluir, tens liberdade pra agir. Pode mudar as coisas aqui, pode mudar as coisas em mim, yeah. Pode mudar as coisas aqui, pode mudar as coisas em mim. Me ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Poderia ter escolhido uma mansão para meu Senhor, mas Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Sou casa e eu sou morada, sou santuário onde habita o meu Deus. Sou casa, sou tabernáculo, eu sou morada onde habita o meu Deus. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Poderia ter escolhido uma mansão, meu Senhor, mas Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. E eu sou casa, eu sou morada, sou tabernáculo onde habita o meu Deus. Sou casa, eu sou morada, sou santuário onde habita o meu Deus. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar.
Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, eu sou. Sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, eu sou. Sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, eu sou. E sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, eu sou. Diga, Ele habita, Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, eu sou. Sou casa favorita do meu Pai, sou casa favorita do meu Pai, eu sou. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ah, Jesus, nós te exaltamos, Pai. Espírito Santo, muito obrigado. Tu és o único capaz de fazer isso, de mudar todas as coisas de lugar, de fazer com que todo medo, toda dor, todo pecado, Tu nos convence, ó Pai amado, de tudo que é errado, ó Pai amado, e também do que é certo, Pai amado, das instruções que o Senhor deixaste para nós. Tu és aquele que nos lembra quando nos esquecemos, ó Pai amado, daquilo que o próprio Jesus falou. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque somos templo, porque somos tabernáculos, somos morada, somos habitação desse maravilhoso Espírito Santo. Estamos aqui entregues a Ti, Jesus, essa noite. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Teu amor, na tempestade ouvi Tua voz, pelo nome me
chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Diga isso aí da sua casa. Eis-me aqui, no colo do teu amor. Na tempestade ouvi tua voz, meu Pai, pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Oh, 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 seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim, alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim, e sua canção por mim, alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Oh, aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Vamos declarar. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Seu amor me alcançou. Declare, querido, da sua casa. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Sua graça me alcançou. Aleluia. Nós te exaltamos, Deus.
Obrigado pela tua graça, papai. Aleluia. Te exaltamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. Queremos tributar a ti toda a honra e toda a glória. Somos gratos por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos com pessoas que estão distantes, mas ligados através da rede social e o mais importante de tudo, ligado pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo que faz o cordão de 3 dobras, que se torna muito mais difícil de ser quebrado. Com isso nós podemos vencer muitas das adversidades da vida. Hoje o nosso culto é um culto de Santa Ceia, todo especial, como nós conversamos, para você preparar a sua ceia, e depois da ministração da palavra, você vai estar participando, ceiando com a sua família, e Deus vai continuar te abençoando. Queridos, eu quero trazer para você uma palavra de sabedoria aqui do Ministério Tabernáculo do Avivamento, localizado em Porto Velho, no estado de Rondônia. Estamos fazendo essa ministração através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram. Mande a sua mensagem. Se você quiser alguma informação, você pode postar ali nos comentários, que logo em seguida a gente vai trazer as informações que vocês necessitarem. Quero que você fique atento a tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você nessa noite, como já começou a falar através das canções, pela vida do ministro Marcel e pela palavra que a gente vai liberar, e depois a pastora Eline vai estar ministrando a Santa Ceia. Então fique atento, as oportunidades elas são únicas na vida, dificilmente elas voltam ou não voltam mais. Então não perca as oportunidades. Pode ser de toda a ministração apenas uma palavra que vá falar com você. Então essa é a oportunidade de você pegar essa palavra e começar a degustar e buscar no Espírito Santo o entendimento, o discernimento, como colocar em prática. O tema da nossa ministração está aí no banner, né? Como ser bem-sucedido em meio a essas tempestades, em meio à crise, não importa qual crise, pode ser até uma crise de identidade, uma crise econômica, uma crise social, e essa crise em que nós estamos passando, a crise de enfermidade dessa pandemia, por esse vírus doido que surgiu, que apareceu no mundo todo, que está causando inúmeros problemas para toda a humanidade. Mas diante de toda essa situação, nós temos que fazer uma única opção na vida, e aqui eu quero concentrar para você entender e começar a discernir e tomar uma posição diante de qualquer crise que vier para a sua vida. Não quero me adeter apenas a essa crise pandêmica que está aí do coronavírus, mas a crise total da existência do ser humano. Desde Adão e Eva, quando estavam em um jardim do Éden, onde tudo era perfeito, não faltava nada, mas desobedeceram, pecaram e com isso foram expulsos do jardim, e aí veio todo o caos em que nós vivemos, e pelos conceitos bíblicos ele deve piorar cada vez mais. Mas em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Eu quero começar dizendo para você que é tempo de você fazer uma escolha, de você tomar uma decisão, mas uma decisão não de querer dizer, não, eu vou ficar em casa para não ser acometido dessa enfermidade, vou tomar esse ou tomar aquele remédio, tomar esse ou tomar aquele chá, fazer isso ou fazer aquilo. Não é esse sentido de decisão, mas é um sentido para que você possa entender todo o seu processo de vida, porque você é espiritual, a sua essência, a nossa essência é espiritual, ela está acima da nossa vida material, do corpo,
mas o Espírito está acima de tudo e ele não morre. Quando nós falecemos, o nosso espírito ele volta para Deus, é o que nos diz a sua palavra. Mas é tempo de você tomar uma decisão no aspecto natural ou no sobrenatural. A nossa vida ela é pautada e dirigida por essas duas decisões. Fora disso, são só alegorias de decisões. Eu tomo uma decisão natural ou eu tomo uma decisão sobrenatural, uma decisão espiritual. A decisão natural, normalmente nós tomamos por impulsos emocionais, por informações que nós recebemos, ou seja, pela inteligência racional. Então, nós somos dirigidos pela emoção e pela razão. Então, quando eu deixo o meu natural prevalecer, eu vou tomar decisões com base nessas informações. E nem sempre elas vão me dar o sucesso, nem sempre elas vão me proporcionar eu sair da crise e eu alcançar o meu desenvolvimento como pessoa. Alcançar o meu desenvolvimento como pessoa é estar no lugar que Deus preparou para mim. É eu viver o que Deus proporcionou para mim desde a criação de todo o universo. A decisão natural, ela se torna muitas vezes muito simples, porque ela tem que ser factível, ela tem que ser visível. Eu tenho que enxergar. Por isso que Tomé, quando estava com Jesus e disseram para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditou. Daí surgiu o ditado popular, né? Que tem que ter fé, parece São Tomé, só acredito vendo. Então Jesus, nessa ocasião, discerniu e viu que Tomé estava abalado com uma crise espiritual e mostrou para ele a palma da sua mão, onde ele tinha sido crucificado, o seu lado onde tinha sido furado com uma espada, e ali Tomé passou a acreditar. E o Senhor disse: benditos são aqueles que não viram e acreditam. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa fé, acreditar que Jesus é Filho de Deus, que esteve nesse mundo, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltou ao Pai, está sentado à sua destra e voltará para buscar a sua igreja. Então, a decisão natural, ela nos leva a ver as circunstâncias da vida. E eu não quero investir tempo nessa noite para tratar sobre decisão natural, mas eu quero investir um pouco de tempo na decisão sobrenatural, que eu e você temos que fazer, porque nós somos mais espirituais do que carnais. Nós somos mais espirituais porque a nossa descendência, a nossa essência, ela vem do Espírito de Deus. Que quando Deus criou o ser humano, ele formou aquele boneco de barro e soprou o fôlego da vida. E antes de ele ter criado aquele boneco de barro, ele já tinha criado na sua imaginação. Quando ele diz em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois ele tomou atitude e foi para a prática. As coisas da nossa vida, elas primeiro acontecem no mundo espiritual, depois elas vêm para o nosso mundo mental, onde estão as nossas emoções, as nossas razões, vem para o nosso cérebro, daí é que vem para a vida prática, para as atitudes da nossa vida. Então nós somos a essência de Deus. Então, para a gente entender bem o sobrenatural, é necessário eu conhecer o aspecto da eternidade, conhecer o eterno, conhecer Deus Todo-Poderoso, conhecer a Ele porque Ele é o alfa e é o ômega, Ele é o princípio e é o fim. Tudo começa nele e tudo termina por Ele. Nada acontece nesse mundo sem a sua permissão. Então eu preciso conhecer essa divindade, eu preciso conhecer a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, para buscar um relacionamento. E à medida que eu vou buscando esse relacionamento, que eu vou me inteirando, que eu vou
conhecendo, que eu vou aprofundando esse conhecimento, o sobrenatural vai prevalecendo na minha vida. E então eu deixo de tomar decisões naturais, com base na razão, com base na emoção, e passo a tomar decisões espirituais. Quero dizer que isso não é tão simples, que não é tão fácil essa mudança de mentalidade, mas é possível nós vivermos o sobrenatural, mesmo neste mundo que vive um caos em várias áreas da sociedade, em vários aspectos. Quando nós nos deixamos a conhecer, quando nós abrimos o nosso entendimento espiritual, deixamos a nossa mente espiritual fluir, o Espírito de Deus, ele vem sobre nós, ele nos enche, ele nos transborda e nos traz esse conhecimento. Então, essa decisão que eu espero que você entenda e passe a tomar daqui para frente na sua vida, para qualquer coisa que você for realizar, que você for fazer, tem que consultar a divindade, tem que consultar a Deus, porque nele está o começo e nele está o fim. Há um texto na palavra que nos diz que não cai nenhum pardal se não for com a permissão dele. E aí isso daí a gente amplia esse entendimento, dizendo que nada acontece sem a permissão de Deus, porque tudo passa por ele, tudo começa por ele e tudo termina nele, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Há um outro texto na palavra que nos diz que a terra e toda a sua plenitude estão na palma das suas mãos. Ele tem o poder para todas as coisas, ele é imensurável, para ele nada é impossível. Então a decisão sobrenatural nos passa primeiro pelo conhecimento dessa divindade, do eterno, do Deus Todo-Poderoso, para trazer uma mente espiritual para prevalecer sobre a mente carnal, que envolve o aspecto racional e o aspecto emocional. Louvado seja o Senhor. Então, à medida que eu vou conhecendo o eterno, eu vou me apoderando daquilo que ele prometeu para mim e para todas as pessoas da face da terra, indistintamente se é rico, se é pobre, se é desse jeito, se é daquele jeito, se mora nesse país, se mora naquele país. Não, Deus não faz acepção de pessoas. O seu amor está disponível para todos. Então, quando eu passo a ter esse conhecimento, eu passo a buscar a ter um novo padrão de vida. Lógico que de vez em quando a carnalidade, o ser humano, ele vai bater forte e eu vou cair. Mas a Bíblia nos garante que ele não está com a mão encolhida para não nos atender. Ele está com as mãos estendidas para nós, com seus ouvidos atentos ao nosso clamor, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Isso é um ditado popular e tem um conceito e tem uma prerrogativa bíblica, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai agir em prol da humanidade. Por isso ele enviou a Jesus, a sua essência, seu Filho precioso, para vir a este mundo, para cumprir uma missão, para morrer em nosso lugar, como sendo o preço, a moeda paga para o reino das trevas, para nos trazer vida e vida abundante, para nos proporcionar desfrutar da vida eterna já aqui neste mundo, para desfazer as obras do diabo e cancelar a promissória de acusação contra as nossas vidas. Então, esse é o amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por mim, por você, por todos que já existiram e por todos que ainda vão existir. Louvado seja o Senhor. Quando eu me torno uma pessoa espiritual que busco esse relacionamento com Deus, algumas coisas importantes começam a acontecer comigo. E eu quero listar para você
4 coisas que acontecem na minha e na sua vida quando a gente começa a entender o aspecto divino de Deus e a ter esse relacionamento com Ele. A primeira coisa que acontece conosco é que nós nos tornamos livres. Eu e você nos tornamos livres, quer seja espiritual, quer seja emocional. Porque a palavra nos diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que verdade é essa? Primeiro eu vou entender o padrão de vida que eu estou vivendo. Se as minhas decisões, as minhas atitudes estão pautadas apenas no conhecimento humano ou estão pautadas no conhecimento divino? Se elas estão pautadas no conhecimento humano, eu vou ter sucesso na vida, eu vou alcançar alguma coisa, mas eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar cada vez mais. Mas se eu tomo as decisões pautadas no conhecimento espiritual, no que Ele tem para mim, no meu chamado, eu vou fazer menos esforço, porque eu vou investir muito mais tempo no meu relacionamento com Ele. E a palavra nos garante que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele conhece tudo. Ele conhece o passado, o presente e sabe o futuro. E há um texto muito bacana que está em Isaías 45, no verso 11, que ele nos diz para nós irmos e perguntarmos qual é o nosso futuro. Ele não fala de futuro eterno e nem do futuro aqui na terra. Mas nós sabemos que o nosso futuro eterno é viver a eternidade com Ele. Mas qual é o nosso futuro aqui na terra? Por isso que tem muita gente que se esforça, que trabalha 12, 14, 18 horas e não consegue ter uma paz, não consegue desfrutar dos benefícios do que ela ganha, porque ela está usando o padrão humano. Se ela usasse o padrão divino, Deus com certeza estaria revelando para ele todas as coisas que ele precisaria fazer com menos esforço físico e investindo mais tempo no louvor, na adoração e no relacionamento com Ele, porque tudo está sujeito a Ele. Ele é o alfa e Ele é o ômega, tudo começa nele e tudo termina nele. Então, quando eu entendo esse processo da liberdade e ver o padrão que eu estou vivendo, se é o padrão humano ou o padrão divino, se eu estou no padrão humano, eu começo a me reavaliar, a me reestruturar com base no padrão do reino de Deus. Então eu saio dessa escravidão física e passo a ser amigo de Deus, como Ele chamou Abraão. Ele disse: Abraão é meu amigo. Então nós deixamos de ser servos humanos e passamos a ser amigos de Deus, porque estamos buscando a ter um relacionamento com Ele. Então essa é a liberdade. E aí ele começa a nos mostrar alguns preconceitos, alguns sabotadores que existem na nossa vida, ou algumas crenças que nos limitam. E muitas vezes essas crenças limitantes, elas servem para nos estimular para conseguir alguma coisa e para nos mostrar que nós não somos o dono da verdade. A única verdade é Jesus Cristo de Nazaré. É a única verdade absoluta. Todas as outras são verdades relativas. Então, quando eu entendo esse processo, que eu estou numa escravidão emocional, ou numa escravidão espiritual, numa escravidão de esforço físico, eu não estou no padrão do reino de Deus. Eu estou dando muito mais para a atenção, para aquilo que é humano, do que para aquilo que é divino. Então, eu tenho que inverter esses valores, inverter essa ordem dos fatores de produção,
porque na matemática, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, mas na adição e na subtração, ela altera o produto, e na divisão ela altera esse produto. Então, para que eu possa ter esse produto com muito menos esforço físico e muito mais dedicação, que é um prazer, porque está ao lado, está à frente de uma pessoa que fala que me ama, que eu sou importante para ele, que eu sou precioso para ele, isso me dá prazer, isso me dá um deleite de estar conversando, estar me relacionando com ele, e é isso que Deus quer. A Bíblia nos dá uma chance para entender esse processo na vida prática. Nos diz que quando Adão pecou e Eva pecaram, eles se esconderam no jardim, e Deus, como é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia aonde os dois estavam, mas ele tinha um lugar marcado, que na viração do dia, vamos dizer, às 18 horas, Deus ia se encontrar com eles e conversar e bater um papo agradável com eles. Mas chegou naquele dia, eles não estavam lá, então ele gritou, chamou Adão. E aí Adão deu aquela justificativa, trouxe a síndrome da Eva. A mulher que tu me deste, Deus, me levou a pecar. E aí chegou a Eva, veio a síndrome da serpente. Disse, não, a serpente me enganou. Não assumiram a responsabilidade. Então nós estamos vivendo um tempo de nós trazermos o profético de Deus para a nossa vida real, para a nossa vida diária, trazer o espiritual para o humano, para aquilo que é visível. Paulo nos fala em Romanos 4,17, trazei à existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso não quer dizer que eu e você não vamos passar por dificuldade. A Bíblia não nos garante isso, Deus não nos garante isso. A oração de Jesus em João 17 foi, Deus, eu te peço que tu livres do mal, mas não tires do mundo. E em João 16:33 diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então nós precisamos ter esse bom ânimo não é aquela palavra de motivação, você vai, você consegue isso naquele momento, naquela muvuca, você consegue estar empolgado e motivado, mas passou aquele minuto, você cai. E já quando você traz essa motivação espiritual que nós estamos falando, que nós vamos aprofundar mais, ela é perene porque é uma verdade absoluta e ela não deixa de existir. Então com isso eu me torno motivado, eu me torno então potente, porque a Bíblia nos diz que ele não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Por isso precisamos entender esse processo, primeiro passo, primeiro aspecto de conhecer essa verdade de quem é Deus, quais são as promessas que Ele tem para nós, como é que eu estou vivendo e como é que eu deveria viver. E se eu faço isso na prática, é só estudando a palavra, é orando, é buscando em Deus, eu vou ter uma liberdade jamais imaginável. Mesmo diante da situação, você vai estar firme, você não vai ter medo de morrer, porque você sabe onde você vai viver a sua eternidade. Os que vão ficar aqui vão ficar tristes, mas você vai ficar alegre. É um processo contraditório. Quando a criança nasce, ela chora, e os pais, os amigos, os parentes ficam todos alegres, mas quando alguém falece e que ele está com Jesus, tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele fica alegre, e os que ficam tristes. O processo é invertido. Por isso que a gente precisa conhecer essa verdade. O segundo aspecto que a gente precisa entender diante dessa situação, diante de qualquer crise, para termos sucesso, para sermos bem-sucedidos, a gente precisa então ter o seguinte aspecto: eu passo então a ser ouvinte e praticante da palavra. Aí está um grande segredo para nós, que muita gente ouve a palavra, mas não vive a palavra, não vive os ensinamentos. E Tiago nos fala sobre isso. Tiago 1:22 nos diz para nós não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. Então eu conheci a verdade,
Então eu vou praticar essa verdade. E quando eu começo a praticar a verdade, eu começo a receber os impulsos espirituais sobre a minha vida, as motivações espirituais, e eu passo a ficar adestrado, eu passo a ter conhecimento, a saber manusear a palavra, a saber discernir e a manusear todas as circunstâncias que são adversas à minha vida, porque eu estou praticando. Há um ditado, há um pensamento de Confúcio há 4.000 anos antes de Cristo que nos diz que tudo que eu ouço, eu esqueço, o que eu vejo, eu lembro, e o que eu faço, eu aprendo. Então eu preciso colocar em prática para não ser só apenas ouvinte da palavra de Deus, mas se eu coloco em prática, ela se torna uma realidade na minha vida, ela se torna uma arma para mim vencer qualquer adversidade, qualquer circunstância, qualquer investida de um adversário, ou qualquer oportunidade que seja muito fácil, uma oportunidade que seja um laço para que eu venha cair. Então eu tenho esse discernimento porque eu estou praticando, e à medida que eu vou praticando a palavra, eu vou me relacionando mais e mais com a divindade, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Eu passo a ter muito mais intimidade com Ele, então eu passo a ter uma vida de experiência, não apenas experiências esporádicas, mas uma vida cheia do Espírito e vivendo essa experiência constantemente, quer seja a situação difícil pequena, quer seja ela grande, não importa. O que importa é que eu estou crescendo espiritualmente. O terceiro aspecto, quando eu busco essa intimidade, esse relacionamento, diz respeito que eu venha conhecer as promessas de Deus. E aqui está uma grande chave para todos nós, porque muitas vezes nós conhecemos e sabemos esse texto de cor de João 8,32, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me leva a pasto verdejante, me leva a águas tranquilas, me leva pelo caminho da justiça, por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, enche o meu cálice, ele se transborda com óleo, com a tua graça e com a tua misericórdia. Isso é muito fácil, ter o texto todo memorizado, mas o importante de tudo isso é eu colocar em prática e saber quais são as promessas que Deus tem para mim. Porque quando eu sei a promessa que Ele tem para mim e eu estou em dificuldade, eu não vou fazer essas orações que a gente faz comumente. Deus me abençoa, Deus eu quero isso, Deus eu preciso disso, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus tu viste que Ele se levantou contra mim. Isso é uma oração que eu digo com água com açúcar. Mas eu tenho que ir para buscar em cima da palavra, porque Deus nos diz em Isaías 1, 18 e 19, traduzindo para os nossos dias: por mais que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão branco como a lã. Se eles forem vermelhos, encarnados, se tornarão mais alvo do que a neve. Se tu quiseres e me ouvirdes, tu comerás o melhor dessa terra. Vem e arrazoa comigo. Então é o próprio Deus que está nos chamando para nós arrazoarmos com Ele, para nós mostrarmos a nossa justificativa. É o que diz em Isaías 41, 21. Ele nos chama para nós mostrarmos as nossas justificativas. É como se fosse num tribunal. Eu tenho que me defender, eu tenho que lembrar a Ele, é o que o texto nos fala. Não é que ele se esqueceu, mas ele quer ver se o que eu estou fazendo é com base legal, é com base na sua palavra, não é com base na minha informação. Não é com base na minha informação, no que eu estou querendo, mas é com base naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele vai ser glorificado, naquilo que Ele vai ser exaltado. Então, quando eu estou liberto dessas amarras humanas e quando eu passo a viver na prática o Evangelho, eu começo
a degustar, a desfrutar das promessas de Deus. E para que eu saiba quais são essas promessas, eu preciso meditar na palavra. Eu preciso conhecer a palavra. A palavra, ela é tudo. A palavra, ela tem um segredo, e Deus revela o seu segredo àqueles que o temem. A palavra nos diz em Colossenses 2, que Jesus era o segredo, que é a chave dos tesouros. Então, quando eu vou conhecendo a palavra, eu vou conhecendo a Jesus, vou me dedicando cada vez mais a Ele, eu vou investindo o meu tempo, vou investindo a minha vida com Ele, no meu relacionamento com Ele. Então, as promessas, elas se tornam muito mais factíveis, se tornam muito mais visíveis, e com isso eu passo a ter a capacidade de me relacionar, de saber pedir a Deus, de saber argumentar com Ele e ser bem-sucedido na vida, de sair de qualquer crise. Então eu quero trazer algumas das promessas de Deus para mim, para você, com base em alguns textos bíblicos. Por exemplo, em Isaías 41, no verso 18, ele nos diz que foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos. Então, o primeiro aspecto, quando eu vou conversar com Deus, eu já vou tendo um argumento: Deus, tu me escolheste. Então eu entendo, pode ser que soe mal para você, ou sou mal como uma heresia, mas entenda tudo isso e peça o discernimento ao Espírito Santo. Se Deus me escolheu, se Deus me chamou, então Ele tem um compromisso comigo. Ele tem um compromisso comigo. Lógico que esse compromisso vai ser de acordo com os seus padrões. Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, tudo que pedirdes vos será feito. Vós sereis conhecidos como meus discípulos. O que ligar na terra será ligado no céu. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Então ele tem esse compromisso, tanto é prova que Jesus veio para ser o símbolo, para ser a pessoa da nova aliança. Quando o mundo foi destruído na época de Noé pelo dilúvio, ele fez uma aliança com aquele povo. Por isso existe o arco-íris. Quando ele tratava com Davi, ele fez uma aliança de sal com Davi também. Então nós temos um Deus de aliança. Aliança é compromisso mútuo. Então Deus tem primeiro esse compromisso conosco, de nos amar de todas as formas. O amor ágape, o amor verdadeiro, porque Ele nos escolheu. O segundo aspecto é que foi Ele que nos escolheu, não nós que os escolhemos, em João 15,16, e nos deixou uma missão para ir e darmos frutos perenes, frutos permanentes. Isaías 43:26, ele nos diz: faz-me lembrar, conta as tuas razões para que eu te possa justificar. Então é o próprio Deus que nos chama para ir conversarmos com Ele, lembrarmos das promessas. E interessante que você não pode assumir um espírito de autocomiseração, um espírito sabotador que vai dizer: não adianta, que você é um pecador, você não é merecedor, você não tem direito de nada disso. Não, isso daí é conversa do inimigo. Você tem direito porque Deus tem uma aliança com você. E a palavra nos diz a palavra nos fala em Hebreus 8:12 que dos nossos pecados Ele não se lembra mais, que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Então, quando eu vou argumentar, arrazoar com Deus, eu uso desses princípios. Mesmo que eu esteja pecando, eu me arrependo, e Ele é fiel e justo para me perdoar, e o sangue de Jesus me purificar de todo o pecado. Então eu uso desses argumentos. Como falei para você, né? Ele diz: faz-me lembrar, conta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então a sua misericórdia, ela entra em ação na minha e na sua vida. O outro texto muito importante é que nos diz em Gálatas 3:29, se nós somos de Cristo, nós somos herdeiros de Abraão
então são merecedores das bênçãos de Abraão. No início, ali em Gênesis 2, Deus prometeu para Abraão que ele seria bendito, que ele seria abençoado, que toda a família seria abençoado, que ele se multiplicaria grandemente. Então essa descendência, essa herança faz parte para mim e para você que temos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isaías 41:10 nos diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então essa é uma promessa que Deus tem para nós. Se você está fraco, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Então tem muitas vezes que você não pode ir para o campo de batalha, que você não pode fazer alguma coisa, você tem que recuar, você tem que entrar no seu casulo, você tem que entrar no seu quarto e orar, e ali Ele vai te sustentar, Ele vai estar te fortalecendo. Por isso que o texto de Isaías 40:31 nos diz que nós andaremos e não nos fatigaremos, correremos e não nos cansaremos, e subiremos com asa como águias. É porque Ele nos fortalece, é porque Ele nos sustenta, porque Ele é o Deus da nossa vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu preciso conhecer essa verdade, eu preciso conhecer essas promessas e começar a vivenciar essas promessas no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o próximo. O outro texto também importante, Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que nos criou e que nos formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, ou seja, que Ele nos comprou, que Ele nos resgatou, que Ele pagou o preço pela nossa vida. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser de Deus. E a Bíblia nos diz em 1 João 5, se não me engano, 18, 19, que o maligno não pode tocar nos ungidos de Deus. É o que nos demonstra a história de Jó. Quando Satanás se apresentou diante de Deus, ele perguntou: tu tens visto meu servo Jó? Tenho, mas ele é bem sucedido porque tu tens abençoado. Então Satanás fez uma proposta para Deus, mas amaldiçoa ele. E lógico que Deus não iria amaldiçoar Jó, nem vai amaldiçoar a mim e a você. As consequências, muitas vezes, da luta é consequência dos pecados que a gente comete. Mas Deus permitiu com que Jó fosse provado. Mas no final, Jó foi duplamente abençoado. Você conhece essa história? Se não conhece, leia o livro de Jó. Então, por quê? Porque nós somos de Deus. Ele foi que nos escolheu, Ele que nos remiu, Ele que nos chamou. E no verso 2 do capítulo 43 diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando passares pelos rios eles não te submergerão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui o texto nos diz que Deus não vai evitar que nós passemos por alguma dificuldade, por algum problema. Ele nos diz que nós vamos passar pelo problema e Ele vai estar conosco e não vai deixar nós sermos abatidos, nós perdermos a guerra. Podemos até perder uma batalha para nos reconciliar com Ele, para buscar mais nele, para entender cada vez mais com Ele, para ter um realinhamento da vida, mas Ele sempre vai estar conosco. Isso é uma promessa para nós. Por onde você passar, pelas tuas dificuldades, Ele vai estar contigo. Talvez ainda não conseguiu a vitória, não deu o upgrade para você mudar, para você alavancar a sua vida, é porque talvez você não entendeu ainda, ou não conhece essas promessas de Deus e não se chegou a Ele, e não tem arrazoado com Ele com base nessas promessas. Um outro texto importante é Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro.
Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Veja essa promessa de Deus. Isso ele estava falando a Ciro, mas se ele falou para Ciro, se ele prometeu, isso também nós podemos usar como argumento que somos filhos dele. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo sempre, de sempre, que vai passar o céu e a terra, mas a sua palavra vai permanecer para sempre. Então, se ele prometeu isso para Ciro, então nós podemos trazer isso como um argumento para a nossa conversa, para o nosso relacionamento com Deus, pedindo a Ele. Se tu fizeste isso a Ele, tu és o mesmo Pai, então tu podes fazer isso para mim, para que tu sejas glorificado, para que tu sejas exaltado. Tudo eu relaciono com a glória de Deus, dando a Ele a glória, dando a Ele a honra. O outro texto importante também que nós temos é Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, por mais que se levante calúnias, se levante difamação, e você está de cabeça erguida, está dormindo tranquilo, tenha a paz de Cristo, tenha certeza que você não cometeu. Então você tem um argumento de uma promessa para conversar com Deus e pedir que Ele entre em seu favor. Como a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso advogado, que Ele intercede por nós. Então eu preciso usar desses argumentos, conhecer essas promessas para que elas se tornem uma realidade na minha vida. Na vida nós vamos ter dificuldades, mas Deus é soberano sobre todas elas. Jesus enfrentou as mais diversas dificuldades da vida, e ali Ele demonstrou tudo isso, para que eu e você possamos crer nele e entender que é possível, mesmo num mundo de dificuldade, nós vivermos de uma forma diferente, que a Bíblia nos fala que temos que ser como luzeiros, como astros, brilhando diante de uma geração perversa e corrompida, que Deus nos escolheu para sermos atalaia, não para sermos cauda, mas para sermos cabeça. Mas para isso eu preciso ter relacionamento com Ele, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso conhecer as suas promessas, eu preciso viver a sua palavra. Então tudo isso se torna muito mais fácil. Por isso que eu digo que é muito melhor você fazer menos esforço humano e fazer mais esforço espiritual para conhecer a Deus, para Ele trazer os seus segredos revelado a você, te dar as estratégias de como você fazer no momento desse de crise. E isso eu me lembro agora, quando o povo saiu do Egito, estava no deserto, não tinha água, não tinha comida. Durante o dia tinha a nuvem do Senhor protegendo, e durante a noite o fogo do Senhor o aquecendo pelo frio, para não terem frio. E diante de tudo isso, Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar e conduzir o povo até a Nova Jerusalém, a terra que manaria leite e mel, então ele se depara diante do Mar Vermelho, diante do deserto e diante de Faraó. E aí ele recorre a Deus. Deus, tu nos tiraste do Egito, e agora nós vamos ser pegos de novo por Faraó, nós vamos morrer. O que as pessoas vão dizer? Que tu nos tiraste do Egito e nos trouxeste para esse deserto para morrermos. E Deus responde a Moisés: por que tu clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. O que tu tens na mão, Moisés? E ele falou: eu tenho uma vara, um pedaço de pau, o meu cajado.
então bate no mar que ele vai se abrir. É da mesma forma, queridos, comigo e com você, é que nós precisamos entender e viver essa palavra na vida prática, porque é o instrumento que nós temos na mão, é o que Deus vai usar para abrir o mar vermelho para nós. Ou como Jesus estava com os discípulos no barco, e a tempestade era grande, e os discípulos não tinham a sabedoria e a fé necessária para dar uma ordem ao mar se aquietar. Então eles acordaram Jesus e Jesus disse: homem de pouca fé, mar, aquieta-te, vento, te acalma. E isso aconteceu e nos serve como exemplo, como lição, que quando nós estamos com Jesus, mesmo parecendo que Ele está distante, mas Ele está conosco, é nós recorrermos a Ele com base na sua palavra, com base nos argumentos, com base nas suas promessas. E Ele não tem como voltar atrás, porque Ele tem esse compromisso comigo e com você. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos amou primeiro, Ele nos chamou pelo nome e nos deu um sobrenome, queridos. Então nós temos que ter esse entendimento para chegarmos até a Deus e buscarmos então aquilo que nós estamos precisando para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Louvado seja o Senhor. João 14, 26 nos diz que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, isso quando Jesus estava ainda aqui na terra, em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele é expert em saber discernir, que a Bíblia nos diz que ele conhece as profundezas de Deus e nos traz essa revelação, nos traz esse entendimento para que nós possamos glorificar a Deus e assim honrá-lo com qualquer coisa que nós formos fazer. É o que nos diz 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nada escapa da presença de Deus, querido. Repetindo, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Tudo passa por Ele, então toda a nossa vida passa pela sua mão. E se nós buscarmos esse entendimento da palavra e viver essa palavra, essas promessas, o Espírito Santo vai nos dar a revelação, o entendimento, o discernimento, a estratégia de qual decisão tomar, de como fazer. Um exemplo marcante sobre isso é a vida do rei Davi. Davi não fazia nada sem antes consultar a Deus, e sempre Deus falava para ele como fazer. Como ele falou para Josué: Josué, você durante 7 dias, nos 6 dias você dá uma volta em volta de Jericó, mas no 7º dia você dá 7 voltas e dá o brado de vitória, dá o glória a Deus, toca o chofar, troca a trombeta e as muralhas vão cair. Josué fez isso. Então entenda que Deus deu a estratégia, como ele agir para vencer tudo aquilo. Assim é para mim e para você, queridos. Por isso nós precisamos entender essa promessa de Deus que existe na sua palavra, para que nós possamos viver e colocá-la em prática. E o quarto e último aspecto, sem a intenção de querer esgotar o assunto para você ser bem-sucedido na vida, mas esse é o quarto que eu relacionei, nos diz respeito a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando, em Mateus 6,33 nos fala sobre isso. Então eu preciso buscar o reino de Deus. O que acontece na realidade, na vida das pessoas, dos cristãos, de um modo geral, é que é muito difícil se colocar o reino em primeiro lugar. Sempre eu vou buscar o que eu preciso, o que eu necessito. Como se diz popularmente, eu vou buscar a bênção, mas não vou buscar aquele que produz a bênção. Então,
pelo princípio do reino de Deus, eu tenho que colocar primeiro o reino de Deus. E como é que eu posso colocar isso se tudo que eu for fazer tem que ser para a glória dele? Então, se eu vou trabalhar, se eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que colocar em primeiro lugar o reino. Eu tenho que dizer: Deus, se tu me concederes isso, me der esse entendimento, me der essa sabedoria, tudo é para a tua glória. Que a Bíblia nos fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E também nos diz o outro texto no Antigo Testamento, que maldito é aquele que diz que foi pela força do seu braço e pela sua sabedoria que conquistou alguma coisa, e esquece que foi Deus que lhe deu a sabedoria. Então, tente buscar, querido, tente buscar o reino, tente vincular tudo que você for fazer com o reino de Deus, com a glória de Deus. Sempre busque, sempre fale, tudo Deus é para a tua glória. Não pense apenas em você, mas pense primeiro em Deus. Deixe que você que será a consequência, a sua bênção, a minha bênção, ela será a consequência. Então invista o seu tempo em louvor, em adoração, em meditação na palavra, em conhecer a Deus, em conhecer as suas promessas. As outras coisas nos serão acrescentadas. Então esse é um fato real, de colocar o reino em primeiro lugar, de vincular tudo que nós formos fazer com o reino de Deus, com a glória de Deus. É uma palavra que eu tenho para você hoje. Então medite sobre ela, estude sobre ela. Se você tem alguma dúvida, você pode colocar o seu questionamento, fazer alguma pergunta aí nos comentários, tanto do YouTube, do Facebook, do Instagram, que logo em seguida, o máximo amanhã, a gente estará respondendo para você, passando todos esses textos de promessas que provavelmente você não memorizou todos eles, que são vários e existem muitos e muitos mais textos para você colocar em prática como argumento para você compartilhar de um relacionamento com Deus. Que Deus possa estar te abençoando rica e poderosamente nessa noite, durante essa semana que iniciou nesse domingo, que aonde você colocar as suas mãos, você seja abençoado e abençoador, que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida, que toda enfermidade que esteja sobre você, que Jesus levou sobre si todas as enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos curados, você seja curado na autoridade do nome de Jesus. Quer seja enfermidade física, quer seja enfermidade emocional, que a paz de Cristo possa te inundar, que o amor de Deus inunde a tua vida, trazendo o teu equilíbrio emocional, trazendo todo o consolo, todo o conforto. Se você vai atrás de algum emprego, que Deus vá à tua frente, aplainando os teus caminhos, quebrando as portas de bronze, destravando todos os ferrolhos de ferro, que você consiga esse emprego para a honra e glória do Senhor, porque Ele é mais importante para mim e para você do que qualquer coisa nesse mundo. Se você tem alguma coisa para receber na justiça, para receber de alguém, Deus é aquele que abre as portas e ninguém pode fechar. Em Romanos 8, 31 e 32 nos diz: se Ele deu o seu Filho para morrer por nós, como Ele não nos dará todas as outras coisas? E há um texto em Isaías que nos diz: agindo Deus, quem o impedirá? Então Deus está a nosso favor, Deus tem um compromisso conosco, temos que ter esse compromisso com Ele, vivendo a sua palavra, meditando a sua palavra, para sermos frutíferos. Louvado seja o Senhor. Que você tenha uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono de conforto, que o bem-estar do reino de Deus venha prevalecer na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, que a glória de Deus inunde a tua vida, inunde a tua casa, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos ministrar mais um louvor com o nosso irmão Marcelo, e depois nós vamos com a pastora Eline participar da Santa Ceia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está,
eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre pra te adorar. Jesus, és meu Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre pra viver uma vida com Jesus. Eu sou livre. Aleluias. Graça e paz, queridos. Esse é um momento muito especial. Nós vamos dar continuidade ao banquete espiritual. Mas é um momento tão especial. É um momento que representa liberdade. É um momento que representa cura. É um momento que representa esperança. É um momento que representa a paz nos nossos corações. É o banquete espiritual, a ceia do Senhor. Você que está aí na sua casa, você que preparou a sua mesa, você vai ter a oportunidade de estarmos todos nós participando, mesmo estando fisicamente distante, mas espiritualmente nós estamos ligados pelos mesmos Espíritos, em unidade. E essa noite eu te convido a participar dessa ceia. Eu te convido a entrar em comunhão com Cristo ressurreto. Eu te convido a ter uma experiência espiritual com o Senhor. A mesa é a ceia do Senhor. E eu quero te dizer e te desafiar essa noite. Pela fé. É pela fé. Participe. Mas entregue o seu coração nesse momento ao Senhor. E participe desse banquete espiritual. Lembrando tudo que Jesus fez por nós naquela cruz. Todos os benefícios que Ele nos entregou, que Ele deixou para cada um de nós. As promessas que o pastor Wellington ali ministrou. As garantias que Deus deu a cada um de nós para sermos livres nesta vida. Para termos liberdade. Para sermos curados, para termos fé. Para vivermos uma vida, uma plenitude em Jesus. Esse é um momento muito especial, queridos. E eu te convido a participar. Você que está aí na sua casa, pegue o seu vinho, o seu pão. Nós vamos estar consagrando agora esses dois elementos. O pão que representa o corpo de Cristo e o vinho que representa o sangue de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, consagrar a Ti esses dois elementos, Pai. O pão que representa o corpo de Cristo. Aquele corpo que foi dado por nós, em favor de nós.
que foi dilacerado, que foi moído pelos nossos pecados, que foi transpassado pelas nossas transgressões. E o vinho, o cálice, que representa a aliança feita pelo teu sangue. Aliança. E hoje nós nos sentimos aliançados contigo, Jesus. E estamos aqui dispostos a lembrar, a trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. E esperança de uma nova vida. E esperança de dias melhores. E esperança de saber que mesmo nas dificuldades da vida, mesmo nas situações que nós estamos passando agora, esperança de saber que o Senhor está conosco, que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que protege a cada um de nós. Essa esperança de saber que um dia nós vamos voltar para o Senhor, nós vamos estar com o Senhor. E nesse momento, querido, nós vamos chamar aqui o Léo, o pastor Wellington, o ministro Marcel, para estar pegando aqui o pão, o vinho. Pode vir, Léo, por favor. São as pessoas que estão aqui nos ajudando, são os anjos de Deus que Deus coloca ao nosso lado para estar conosco nessa missão, nessa caminhada. E você que está aí na sua casa, você pode pegar o pão e vamos participar conosco nesse momento dessa grande festa, desse grande banquete. Amém, queridos? Na noite em que Jesus foi traído, ele estava ali no cenáculo, junto com os seus discípulos. Naquele momento, ele instituiu a ceia do Senhor. Ele pegou o pão, partiu, dando graças ao Senhor, e disse: comei todos vós, esse é o meu corpo que é dado por vós. Faça isso, querida, onde você está. Semelhantemente, do mesmo modo, ele pegou o cálice, após ter ceado, após o pão, ele pegou o cálice e falou: esse é a aliança que eu faço pelo meu sangue. É o vinho que representa o meu sangue. Você pode participar dele e beber, querido. E saber que um dia ele voltará. A esperança que nós temos é de um Cristo que está aguardando o momento para voltar, e todos nós vamos estar com Ele numa grande festa, num grande banquete. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê paz. A paz que excede a todo entendimento venha sobre o teu coração nesse momento. A paz que excede todo entendimento venha sobre a sua mente, livrando todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que faz com que você venha se entristecer, se deprimir, se apavorar, se magoar. Mas que a paz de Cristo invada o teu coração, a tua mente e o teu lar. Em nome de Jesus. Pastor Wellington. Queridos, esse é um momento também importante antes de encerrarmos o nosso culto através dessa live, das três redes sociais. É o momento de nós demonstrarmos o nosso amor, a nossa benevolência para com Deus e para com o ministério. Aqui no Ministério Tabernáculo do Avivamento, nenhum pastor é remunerado, recebe algum prolabore. Tudo que é investido aqui é em prol de toda a comunidade que faz parte desse ministério, em prol de toda a comunidade de Porto Velho e de todo o mundo, de todo o planeta, porque aqui nós sempre queremos cada vez mais refletir a glória de Deus. Então, aquilo que você investe aqui como dízimo e como oferta
é em favor de você mesmo e em favor do teu próximo, porque aqui é um lugar que ampara as pessoas que estão necessitadas em qualquer área da sua vida. Por isso que o ministério ele tem como o seu título Ministério de Tabernáculo de Avivamento, Centro de Desenvolvimento Humano, porque nós queremos que as pessoas se desenvolvam, nós queremos instruir e dar ferramentas para que o Espírito Santo possa agir em cima das palavras e fazer com que as pessoas sejam transformadas e alcance a estatura de varão perfeito, a semelhança de Jesus. Então os recursos é em prol do reino, não é em prol de nenhum pastor, de nenhum irmão que recebe algum salário, algum prolabore. Nós estamos numa reta final de pagar o terreno que nós compramos, são 1.200 metros quadrados, onde nós estamos localizados aqui em Porto Velho. Estamos construindo o nosso templo. Até sábado, se Deus quiser, o piso estará todo concluído, são quase 500 metros de piso, 500 metros de piso quadrado, e isso é quanto à oferta e com o teu dízimo, que a gente faz tudo isso, para ter um lugar bem aconchegante, para abrigar você, para acolher as pessoas e dar o melhor que nós temos e refletir a glória de Deus para essas pessoas. Então invista, querido, nesse ministério, que Deus com certeza vai te recompensar, porque aqui é uma terra boa, aqui damos proveito. Nós não trabalhamos com dependência emocional e espiritual para você dar e você ser abençoado, mas é para você investir com a sua benevolência, e Deus, com toda a sua misericórdia, vai te guardar e te abençoar cada vez mais, porque nós estamos aqui trabalhando em prol do reino, para Deus ser glorificado. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Sexta-feira, querido, nós vamos estar também numa outra live com o pastor Licínio, que é um profeta de Deus aqui em Porto Velho. Ele vai estar ministrando, só que é por um outro sistema, é pelo Google Meet. Então a gente vai disponibilizar esse endereço. Sexta-feira às 19h30 e domingo às 18h30 estaremos aqui de volta. Pastor Eline estará ministrando para nós. Um abraço. E lembrando que a gente está numa semana de profética, né? Palavras proféticas. E é isso que o pastor Nissi vai fazer na sexta-feira, como o pastor Cleves fez e como o pastor de São Paulo também fez. Então, sexta-feira, esteja conosco, não perca essa oportunidade. Deus vai falar com você grandemente. Espere, creia, tenha fé que você vai receber uma palavra de vida, de bênção, uma palavra de esperança. Amém. Obrigado, Léo, obrigado, Marcel, obrigado, Zequinha, que está lá também trabalhando, são as três feras conosco. Um abraço, fique na paz de Cristo, queridos.